Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. O modelo de gestão do programa Itaipu Mais que Energia será levado a todo o país. Limpeza dos rios Paraná e Iguaçu marca o Dia Mundial da Água. Estudo em Foz do Iguaçu revela que jovens terão papel decisivo nas próximas eleições. Hoje tem o nosso giro esportivo. O DC Notícias Web está começando. Olá! A metodologia da governança do programa da Itaipu Mais que Energia será adotada em políticas públicas federais em todo o país. Durante um encontro de municípios paranaenses, foi anunciado que a metodologia de governança do programa Itaipu Mais que Energia será adotada como modelo para a gestão de políticas públicas federais em todo o país. O anúncio ocorreu no lançamento do convênio de governança participativa para a sustentabilidade assinado pela Itaipu Binacional em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu. Esse convênio representa um marco na busca por práticas inovadoras e sustentáveis na gestão pública, com impacto em nível nacional. Olha, complementar Itaipu, das maiores hidrelétricas do mundo, energia limpa, renovável e cumprindo um papel também social importante. Ela está inserida no Rio Paraná, aqui no estado do Paraná, então uma boa parceria na área da educação, na área do meio ambiente, recuperação de nascentes, recuperação das águas, sustentabilidade, infraestrutura, saúde e diretamente aos municípios. Então, um recurso super bem aplicado e perto da população. Os 399 municípios do estado do Paraná e 35, né? Sim, no estado do irmão do Mato Grosso do Sul. Então, é um dia de se comemorar. Acho que vai beneficiar diretamente a nossa população. Olha, na verdade, o investimento é do governo brasileiro. A Itaipu é uma estatal, 50% dela é do Brasil, 50% é do Paraguai, mas 100% estatal, e cabe a ela desenvolver políticas determinadas pelo projeto que foi eleito. O projeto que foi eleito pelo presidente Lula e pelo presidente Alckmin é um projeto que inclui energia barata de qualidade. E estamos conseguindo, reduzimos em 26% o preço da energia. Mas, ao mesmo tempo, investir em políticas ambientais, sociais, infraestrutura e um desenvolvimento de longo prazo. Diria que é fundamental esses investimentos estruturantes que estamos fazendo hoje no Paraná e parte do Mato Grosso do Sul, e a expectativa, fechando a tarifa em breve, é que a gente possa manter essa política de investimento ainda por muitos anos. É a Itaipu cumprindo o seu papel técnico e social de acordo com o governo federal. Sem dúvida. O papel desse convênio é a gestão, por isso que chamam um convênio de governança. Somem todas as políticas públicas que Itaipu desenvolve. Some Bolsa Família, Ministério do Desenvolvimento Agrário, políticas indigenistas, política das mulheres. Nós somos um instrumento do governo federal. Portanto, esse grupo de governança acompanha as políticas públicas desenvolvidas por Itaipu e as políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal. Por isso, até eu citei que nós somos apenas um protótipo que vai ser usado, e a ideia é ser usado no Brasil todo. Todos os estados da União terão um grupo de governança para acompanhar a execução das políticas desenvolvidas pelo governo federal. No Dia Mundial da Água, voluntários se unem para limpar os rios Paraná e Iguaçu, afluentes em Foz do Iguaçu. O Dia Mundial da Água foi instituído pela ONU em 22 de março de 1992 para conscientizar a população sobre a importância de se preservar esse recurso natural fundamental para a sobrevivência humana. Em Foz do Iguaçu, várias ações estão sendo realizadas para celebrar a data. Uma das atividades de conscientização realizadas na cidade foi a limpeza dos rios Paraná, Iguaçu e afluentes. Um trabalho que reuniu o Instituto Água e Terra, Marinha e Força Verde. E aqui, especificamente, a gente está fazendo uma ação conjunta entre o IAT, através do governo do estado, a Polícia Florestal, também de Foz do Iguaçu, a Marinha, a Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, enfim, e a sociedade civil de uma forma geral, com apoio do Clube Maringá.
Nós vamos descer com 2 ou 3 embarcações na água. Tem um pessoal que vai descer a pé pela trilha lá, margeando o córrego Carimã, que vai catando todos os lixos, e outra equipe vai de barco catando o lixo na margem do Rio Iguaçu e do Paraná, e a gente vai se encontrar na foz do Rio Carimã. Todo o lixo recolhido será trazido para cá e colocado num caminhão e levado para o reciclável ou para o aterro sanitário. Esse trabalho em conjunto com o IAT é muito importante, porque eles também têm as demandas, né, que surgem no IAT, e nós também trabalhamos em conjunto com eles, né, demonstrando sim, né, para a população a grande importância da água, né, que é o recurso talvez o mais importante que nós temos aí para a nossa vida humana, da flora e fauna. As embarcações saíram do Rio Paraná e percorreram cerca de 15 quilômetros. Os voluntários recolheram garrafas PET, sacolas e todos os objetos encontrados às margens do rio. Já na primeira parada, os voluntários encheram 2 sacos de lixo com resíduos. O nosso maior problema aqui na região é plástico de supermercado. Que guardem o lixo no seu devido, o lixo é na lixeira. Infelizmente, dizer que os plásticos, o lixo quando chove, como os rios estão na parte mais baixa, vai parar tudo no canal do rio. Isso é muito triste. Tenham consciência, vamos proteger o ambiente. O ambiente agradece, saúde agradece. No decorrer do percurso, encontramos turistas fazendo um passeio de caiaque e também pescadores. Todos receberam orientações para preservar a água e recolher o lixo durante a pescaria. Vocês sabiam que hoje é o Dia Mundial da Água? Hoje a gente comemora o Dia Mundial da Água. Eu sei que vocês estão sempre por aqui pescando. Se não preservar, amanhã ou depois não tem peixe. Então cada um que vem, leva de volta o lixo. A gente está vendo bastante resíduo aqui, ó. Muita gente vem, traz água, traz refrigerante, sacola e tem o hábito de não levar de volta. A gente está pedindo para que todos se conscientizem e leve de volta o lixo que gera. E se tiver outro lixo do lado, cata, põe no saco e leva também. Porque uma garrafa dessa aí aqui na água, ela vai durar 500 anos e não vai deteriorar. Então a poluição é muito grande. Esse trabalho de limpeza das margens do rio é feito todos os anos para chamar a atenção e sensibilizar os moradores sobre a importância da água e o cuidado que todos devemos ter para preservá-la e garantir a sobrevivência dos ecossistemas. Se a gente não proteger hoje, amanhã não teremos. Então, se tudo quer viver num mundo melhor, tem que pensar que tem os filhos, os netos que virão depois. Então tem que deixar cada vez melhor as coisas, ou pelo menos minimizar a situação. A queda de uma árvore bloqueou uma rua no bairro Portal da Foz durante o temporal de ontem em Foz do Iguaçu. Foi um susto para os moradores da Rua Mineirão, no bairro Portal da Foz. O temporal de ontem derrubou esta árvore, interditou o acesso de carros e danificou o muro da casa da dona Anália. Na segunda pegada, eu só via assim, tchá! E daí eu saí na porta desligando os aparelhos, né? E daí saí aqui já estava tudo trancado. Por sorte, ninguém ficou ferido, já que o local tem um fluxo intenso de carros e de pessoas. E graças a Deus ele não cair por lá da casa, senão acabava com o resto que eu tenho. A fiação foi destruída e os moradores ficaram sem energia elétrica das 9 da manhã às 10 da noite. Na região do Porto Meira, na Rua Dourado, outra árvore caiu sobre o muro de uma propriedade. Serviço dobrado para os funcionários da Vital, que começaram cedo o trabalho para recolher os galhos e as folhas do local. Veja a seguir, Procon promove mutirão de renegociação de dívidas. Sua história vai mudar. Vestibular de verão, agende sua prova. Descubra o que é ser UDC. Ser UDC é ser excelência, inovação e internacional. Venha ser UDC. UDC é criatividade, empreendedorismo, muito mais laboratórios. Vestibular de verão UDC. O início da mudança. Agende sua prova. Estamos de volta com o DC Notícias Web, falando para você que o Procon do Paraná promove um mutirão online de renegociação de dívidas. O prazo vai até 15 de abril. Olá, consumidor. Se você tem alguma dívida e precisa negociar,
a Secretaria da Justiça, a Secretaria Nacional do Consumidor, através do Procon Paraná, numa ação conjunta com o Banco Central e Febraban, estão realizando até o dia 15 de abril de 2024 um mutirão de negociação de dívidas. Como é que você deve fazer? Você vai entrar na plataforma consumidor.gov.br, vai escolher o banco, a financeira com a qual você precisa negociar e vai fazer uma proposta de quitação, dando valor de parcela e, sobretudo, informando os seus dados para que a instituição financeira possa fazer contato com você. Além disso, o Procon Paraná está disponibilizando a plataforma meubolsoemdia.com.br, através da qual você pode ter acesso a inúmeros conteúdos sobre educação financeira, como você pode fazer para sair do sufoco. É uma boa oportunidade. Agora as notícias esportivas no nosso giro. Fala Andréa, como é que você tá? Tudo bem? Vamos chegar já falando de futsal, porque a Liga Nacional de Futsal terá início nessa semana e são 24 clubes na disputa pelo título da competição, que vai ter aí mudanças na fórmula de disputa, mas principalmente com a principal mudança, o rebaixamento. A primeira rodada tem os mesmos jogos do ano passado, mas com mando invertido. O atual campeão, o Atlântico do Rio Grande do Sul, ele estreia fora de casa contra o Minas, e aqui na cidade a gente tem o Foz Cataratas, que joga contra o Santo André na segunda-feira, às 8 horas da noite, no ginásio Costa Cavalcante. Agora a gente vai falar de tênis, porque com a campanha brilhante em Indian Wells, o número 2 do mundo, o Carlos Alcaraz, está prestes a entrar para o top 10 dos tenistas que acumulam maior premiação em dinheiro da história do tênis. O espanhol figura na 15ª posição da lista, que é liderada pelo Big Three, o trio de Novak Djokovic, Rafael Nadal e também o Roger Federer, além de outros nomes do esporte aí já aposentados, como o Peter Sampras e o David Ferrer. Se vencer o Miami Open, a competição que termina no próximo dia 31, o astro terá acumulado mais de 5,4 milhões de reais. Mudando para o vôlei, a Confederação Brasileira confirmou nesta semana que as finais da Superliga Feminina e Masculina serão realizadas no ginásio Geraldão, na cidade de Recife. As decisões estão marcadas respectivamente para os dias 21 e 28 de abril. Com a temporada de 2023 e 2024 em fase final, os finalistas serão conhecidos na primeira quinzena de abril. Informações sobre ingressos para o evento serão divulgados nos próximos dias. Desde o ano passado, Recife tem recebido uma série de eventos de vôlei. No ano passado, a cidade sediou o Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino e Feminino e em 2022 já tinha recebido a Supercopa Masculina de Vôlei. Mudando agora para o futebol, a Federação de Futebol da Alemanha anunciou nesta semana que vai trocar de fornecedor de material esportivo. A federação fechou contrato com a Nike de 2027 até 2034 para equipar as suas seleções nacionais. A federação era parceira da Adidas há mais de 77 anos. Agora falando de futebol brasileiro, porque o atacante Endrick do Palmeiras foi listado em um ranking de jogadores promissores no mundo. Dessa vez apontado como o atleta mais valioso do Brasil, considerando nomes entre 66 ligas do mundo, com exceção das 5 grandes da Europa, a Inglaterra, a Alemanha, Espanha, Itália e a França. As classificações foram montadas com base em um modelo estatístico imobiliário, calculando estimativas de valores de mercado, considerando aí 100% dos direitos do atleta, sem elencar as cláusulas de compra. Endrick lidera o ranking do Brasileirão com 80 milhões de euros e também é o primeiro nome fora da Europa no top 10 mais valiosos. E essas foram as notícias do esporte de hoje, André. A gente volta na semana que vem para trazer muito mais informação. A seguir, estudo em Foz do Iguaçu revela que jovens terão papel decisivo nas próximas eleições.
Estamos de volta e agora falando que uma pesquisa publicada em Foz do Iguaçu analisa o ambiente político na cidade e revela que os jovens vão decidir as próximas eleições. A pesquisa realizada pelo matemático e sociólogo Luiz Carlos Cossar traça o perfil do eleitorado e revela que o eleitor de Foz do Iguaçu é jovem, está na faixa dos 16 aos 44 anos, é solteiro, a maioria é mulher, tem boa escolaridade e o voto deles será decisivo nas eleições deste ano. Hoje eles representam 60% do eleitorado, mas de votante eles devem chegar quase próximo a 70%. E eles hoje são o que vão definir o futuro prefeito de Foz do Iguaçu. Eu digo isso porque eles estão em movimento, estão em idade ativa, vivem em tribos, né? Estão altamente conectados por causa da internet. Então, hoje, por exemplo, quem fizer um discurso e agradá-los, e eu acredito que o perfil que eles buscam geralmente é alguém que os representa, está exatamente nessa faixa etária deles. Eles se sentem hoje a busca de um representante que interage com os desejos e vontade deles. A verdade é o seguinte, ele quer participar do desenvolvimento socioeconômico do lugar onde ele mora. E hoje, por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, grande parte desse pessoal não vê perspectiva de futuro em relação ao emprego e renda. Hoje, grande parte deles migram para as regiões oeste, que está aqui desenvolvendo no agronegócio, ou para o Paraguai. E aqui, em Foz do Iguaçu, onde a oportunidade de emprego e renda é pequena, o que faz? Faz com que eles busquem a identidade de um candidato que resolva os desejos deles. Que tipo de desenvolvimento econômico que a cidade possa oferecer para eles, para que eles possam ficar na cidade, porque eles gostam da cidade. Eles aqui, Foz do Iguaçu, é um lugar que eles gostam, mas muitas vezes são obrigados a migrar por falta de oportunidade de emprego e renda. O segundo turno, o senhor acredita que vai refletir mais a vontade e a escolha dos moradores? Às vezes, dependendo da situação, nem segundo turno tem. Porque você veja o seguinte, esse pessoal hoje, eu estou falando, ele representa quase 70% dos votantes. 60, 55, 50% dos eleitores, mas 70% dos votantes. Se de repente eles encarnarem alguém que os represente, eles definem a eleição até no primeiro turno. E tem muitos candidatos ali. Será que não vai ter, como o jovem ainda não tem essa experiência de votar, vai ficar meio confuso, vai ficar meio indeciso em qual candidato escolher com tantas opções? Acredito que não. Você tem que entender assim, quando eles se comunicam e acham, por exemplo, que o fulano ou o beltrano é o que o representa, não vão ter, porque assim, é como se fosse uma moda, né? Então, você pode ver o que é moda. De repente todo mundo quer essa calça rasgada, todo mundo não está usando. E de repente são isso, eles adquirem, é como se fosse um produto, o fulano, o beltrano, esse é meu, é o que me representa. Como eles estão interagindo em tribos e estão altamente conectados, de uma hora para outra eles assumem isso. E a internet vai dar o tom da campanha esse ano também? Com certeza a internet, a rede social, televisão, isso acabou. Cabo eleitoral, liderança de bairro, isso acabou. Hoje a internet dá o tom da campanha. Aqui na Argentina, aqui no Brasil, vários exemplos aconteceram. Como que o senhor avalia a situação política da cidade hoje aqui em Foz? A situação é a seguinte, o que existe hoje, e isso é um problema seríssimo, que deve logo no futuro ser resolvido, é que esse modelo partidário, político, exauriu. Ele não interage mais com a sociedade. A sociedade está distante deles. Então, eles ficam decidindo as coisas lá em Curitiba, lá em Brasília, montam seus partidos, é uma quantidade enorme de partidos, desnecessária, e lá eles definem quem que eles querem para ser candidato, quem eles não querem,
Não é aqui. Então, a sociedade está distante do modelo. E isso, ao longo desses últimos 20 anos, devido a centenas de reformas, centenas de resoluções, foi afastando. Hoje você veja o seguinte, tal de fundo partidário, e o fundo partidário e fundo eleitoral. São bilhões de reais que ficam na mão de poucos. Então eles ficam distribuindo esse dinheiro para os interesses deles, lá de cima, não visando a eleição municipal, mas sim visando as suas eleições majoritárias. Isso é uma desgraça, porque, veja bem, faz com que, e agora você está falando do jovem, faz com que eles não participem desse processo. Então, se os partidos hoje são uma coxa de retalho fragmentada em centenas de partidos, faz o seguinte, faz com que a sociedade, estando distante, possa o inesperado surgir. Isso aconteceu na Argentina ali agora há pouco tempo. A Buric e o Massa, estrutura partidária enorme, história, perderam para um novato. Aconteceu no Brasil e aconteceu aqui em São Paulo e não vai ser diferente em vários lugares do Brasil. Como seria o modelo ideal? O modelo ideal seria voltar, não é que voltar, porque agora estão fazendo restrições para voltar a ter poucos partidos. Fizeram aquela farra de partido, né? Tirar a identidade, tirar o povo da participação da política. E como é que era o povo participava da política? Através do partido. Votava seu diretório, sabe? Tinha toda uma organização que aqui existiu. No Brasil tinha isso. Então, o diretório que era municipal tinha autonomia. Tinha suas eleições e tudo. Hoje não. Então foram fazendo, como é que chama? Comissão provisória, e foram afastando o eleitor do partido. Então, hoje, o eleitor não tem identidade com o partido. E a eleição se baseia exatamente no princípio do partido político, onde você lança candidato, onde você faz suas prévias, etc. E hoje, isso estando distante, o que acontece? Acontece que esse eleitor não vê mais a política com bons olhos. Então, por isso que ele, às vezes, se você for conversar com político agora, ele odeia a política. Porque as mensagens que a política transmite para ele é falcatrua, corrupção, é prisão. Isso a televisão está mostrando todo dia, isso, né? Mas ele, como é obrigatório, ele tem que votar. Então, por um fato de ser obrigatório. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana para você. A gente se vê até lá.